Contas do atual presidente Marcelo Teixeira são aprovadas pelo Conselho Deliberativo ontem à noite no Salão de Mármore, na Vila Belmiro. É um absurdo o que aconteceu. O Santos está acabando. Se esses caras continuarem no clube, o Santos vai acabar. Se não abrirem o olho de tomarem providências, abrir o impeachment contra o presidente Marcelo Teixeira e continuar do jeito que está, a tendência é só piorar. Se dentro de campo o time não responde, não é um time que brigue por títulos, não é um Santos protagonista, aquele time que briga para ganhar títulos, dentro de campo se já é ruim, imagina fora. Tá pior ainda. Só para você entender, tá? A informação, vamos dando os créditos ao Diário do Peixe e também, olha, parabéns ao Hugo69 e acho que ao Alan, que estava ao lado dele, que fizeram a cobertura. Parabéns. A mídia tradicional não fez a cobertura. Para mim é uma vergonha. Para mim, emissoras como a TV Bandeirantes, Record, Globo, deveriam estar presentes. Porque é o futuro da instituição Santos Futebol Clube. O torcedor tem que saber. E parabéns à Peixão TV que fez essa cobertura e fez em prol para o torcedor santista, que precisa saber o que está acontecendo no clube. É uma vergonha, é lamentável. Depois da informação que vazou da dívida do Santos com o Neymar, com a NR Esportes, deu como garantia, olha só, o CT Meninos da Vila e também o CT Pelé pode ser dado de graça nas mãos de Neymar pai. Isso que você acabou de ouvir. Porque se deu como garantia o CT Meninos da Vila devido à dívida que o Santos tem com o Neymar. Teve um conselheiro que falou que a dívida não aumentou mais de 60%, ficou bravo. O conselheiro, para mim, é um puxa-saco do presidente, né? Não tem transparência. Falou que o jornalista não leu direito. Desculpa. Não adianta ele ficar se revoltando. E parabéns também quem trouxe essa informação que saiu como uma bomba ontem. Parabéns ao Giovanni Martinelli do Diário do Peixe, Rodolfo Gomes e também esqueci o nome do outro cara lá que fala bem pra caramba, que é santista também, Henrique Farinha. Os três estão de parabéns, tá? Pela informação, pela bomba que trouxe ontem e que deu o que falar sobre a dívida que o Santos tem com o Neymar. Fora também, para piorar a situação, ainda o Conselho aprovou as contas de Marcelo Teixeira em 2025. Um absurdo. Aprovar uma dívida bilionária beira o absurdo. Eu não sei o que vai ser do Santos Futebol Clube, viu? Eu não sei o que vai ser o futuro do Santos. A tendência é só piorar. Teve um conselheiro que deu entrevista junto ao Hugo69 na Peixão TV, Matheus Cury, falou que o Santos tem a dívida com Alfredo Morelos, e por que o Santos deve ao Neymar? Porque a maior parte do dinheiro da receita que o Santos recebeu também, claro, também dos patrocinadores que patrocinam o Neymar, que o Santos ia ganhar uma boa porcentagem ia ganhar uma pequena porcentagem do dinheiro explorando a marca Neymar. O cara disse que a atual gestão não repassou o valor para o Neymar pai, e por isso que a dívida foi aumentando. Não repassou um centavo. E é por isso que a dívida foi acumulando, ficaram escondendo, mas mais cedo ou mais tarde a verdade ia aparecer. E vai parar por aí não, viu? Bom, para não enrolar aqui, vamos lá.
Conselho do Santos aprova as contas de Marcelo Teixeira em 2025. Só para você entender, tá? O Conselho Deliberativo do Santos aprovou na noite de ontem, de segunda-feira, o parecer do Conselho Fiscal sobre as contas da gestão de Marcelo Teixeira em 2025. Em votação ontem, na reunião do Conselho Deliberativo, nominal, 109 conselheiros votaram pela aprovação do parecer. Essa é a parte ruim. E a parte boa é que 37 votaram pela reprovação e um se absteve. Para você entender melhor, de acordo com o relatório, o Santos teve um déficit de 79,3 milhões de reais contra um orçamento que previa um déficit, uma palavra complicada de falar, déficit, que eu apanho com essa palavra complicada, gira mais de 89, em torno de 89 milhões e meio de reais. As receitas do clube atingiram um índice recorde de 678 milhões e meio de reais, mas a dívida do clube subiu para 998 milhões de reais. Do total das receitas, 188 milhões de reais foram obtidas com negociações de atletas. Desde o início da gestão Marcelo Teixeira, a dívida do Santos aumentou cerca de 66%. Tem um conselheiro ali maluco que falou que é tudo mentira, não é verdade. Para mim é verdade. Não adianta ficar bravinho. Vocês não leram direito. Eles não leram direito. Tá bom. Então vá lá. Estuda a contabilidade para ver se a conta está certa. A porcentagem está certa. O valor era de 603 milhões de reais no final de 2023. Isso na gestão Rueda. A gestão que rebaixou o Santos para a Série B do Campeonato Brasileiro. E no ano passado já tinha saltado para 758 milhões de reais. A reunião foi tensa, especialmente após a divulgação do Diário do Peixe sobre o acordo feito com a NR Sports para o pagamento da dívida de 90 milhões de reais com o craque Neymar. Foram feitos diversos questionamentos ao Conselho Fiscal. Durante a votação, um conselheiro reclamou por alguém ter assinado o nome dele presencialmente, sendo que ele estava participando da reunião de forma online. Que coisa, né? Que absurdo, cara. Que absurdo. O Santos Futebol Clube, que já tá... a história do clube já está manchada, né, com a queda da Série B do Campeonato Brasileiro. O time disputou uma Série B, na minha opinião, sofrível, porque o Santos sofreu para voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. E mesmo assim, nada mudou. O time apresentando futebol pobre e medíocre. Marcelo Teixeira sempre comemorou vice-campeonato paulista, quando o Santos perdeu o título paulista para o Palmeiras no primeiro semestre. No segundo semestre, o clube conquistou o título da Série B, que para mim não considero um título, tá? Ainda por cima, teve a capacidade do próprio Marcelo Teixeira ir na Santa Cecília TV, ao vivo, na emissora dele, levar a taça da Série B. Isso aí é uma... Olha, eu fiquei envergonhado como torcedor santista, cara. Eu fiquei envergonhado, eu fico revoltado de tanta coisa errada que está acontecendo no clube. Desses dirigentes apequenarem o clube, faltar com respeito com o clube, a instituição está acabando, os caras estão com a mentalidade atrasada, fazendo de tudo para destruir o clube, não estão nem aí, se preocupam com o ego inflado de todos eles, até do próprio presidente, tá? Que ontem ele esteve no meio da torcida jovem, que ontem foi cobrar satisfação do torcedor. E ontem o Marcelo Teixeira, como sempre, enrolou, sabonetou, ficou falando que... Olha, não quero nem repetir o que ele falou, cara. Eu só sei que o Marcelo Teixeira, ontem, ele conseguiu enrolar ao torcedor. Só que a torcida jovem do Santos, o torcedor santista, esteve lá e estão revoltados com a postura do próprio Marcelo Teixeira, do conselho, que não há transparência do clube. Por exemplo, eu fiquei sabendo que o Santos não divulgou, mas o próprio Neymar, no canal dele, falou isso na semana passada, que ele, após a derrota para o Inter por 2-1,
O Neymar, que jogou praticamente os 90 minutos, ou quase todos os 90 minutos, disse que sentiu dores musculares. Isso ninguém falou. Isso ninguém falou. A própria assessoria do clube não deu essa informação para assim, a imprensa divulgar, dar essa informação que é para o torcedor, não para a imprensa, sim, porque a imprensa faz o trabalho dela. Trabalho da imprensa é trazer informação. E o torcedor tem que saber, tem o direito de saber. Só que eles não fizeram isso. O próprio Santos não divulgou em seu site oficial sobre que o Neymar sentiu dores, mas está tudo bem com ele, não será problema, ele vai continuar tratando. Ok, isso aí que o site oficial do clube tinha que divulgar. Mas não. O próprio Neymar Júnior teve que ele próprio falar que sentiu lesão. Para você ver que não é a primeira vez que há uma falta de transparência no clube. Planejamento atrasado do clube. E o Santos está aí, ó. Olha o que o Marcelo Teixeira fez, cara. Ele pegou assim, nesse acordo aí, também com o Neymar pai, diz que esse acordo que foi até dezembro de 2029, da dívida com o Neymar, que gira em torno de 90 milhões de reais, o Marcelo Teixeira ainda, olha só como a politicagem é suja, é ridícula. Ninguém fala, ele, em momento algum, não falou em reeleição. Agora ele quer reeleição para que, pelo menos, se ele sendo reeleito, ele continue nos outros próximos 2, 3 anos pagar a dívida que tem com o Neymar, com o Neymar Júnior, Neymar pai, com a NR Sports. Só que aí nesse acordo ele, em troca, quer ser reeleito novamente para continuar pagando essa dívida. É brincadeira, né, cara? Acumula mais dívidas, não paga as outras. Tem a dívida com o ex-técnico Pedro Caixinha. Mais cedo ou mais tarde vai cair outro transferban, tá? Juan Pablo Vojvoda também, que não deu certo também. Logo logo vai, se no Santos não pagar a dívida logo ao ex-técnico Juan Pablo Vojvoda, também vai cair o transferban. Ou seja, a atual gestão não tá nem aí com as finanças do clube. E agora há pouco, estava acompanhando o Bom Dia Peixão, a Carol Bernardi falou que o Santos está com 2 meses de direitos de imagens atrasados. Tem jogadores com direitos de imagens atrasados. 2 meses. O salário está tudo certo, está tudo em dia. Mas a questão é direitos de imagens. Então a situação é complicada. Olha, pessoal, vou falar uma coisa para vocês, viu? O momento agora, torcedor, sócios, associados do clube, vamos se unir. Tem que tirar todo mundo lá do Santos. Quando esse pessoal estiver lá no clube, pode ter certeza, esses caras vão rebaixar o Santos de novo. Mais uma tragédia anunciada pode acontecer a qualquer momento. Se não abrir o olho, é o fim do Santos Futebol Clube. Ou torcedor, sócio, que quer o bem da instituição, se mova, faça alguma coisa, tome providências, haja protestos, que dê um jeito, para assim, que nas próximas eleições tirem de vez a atual gestão. E o conselho não pode aprovar uma dívida absurda dessa, não pode. Conselheiros, a maioria votaram, aprovaram. Que isso? Isso aí é lamentável. É um absurdo. O torcedor santista estava revoltado. Era natural das coisas. Ontem eu acompanhei a Peixão TV. Para mim, parabéns ao Hugo69, ao Alan que esteve na cobertura. Ontem o Marcelo Teixeira querendo enrolar o torcedor santista lá, os membros da torcida jovem, e o clima estava tenso, muito tenso. E é um negócio assim que não há como explicar. Então, muita coisa. Olha,
Não se surpreendam que mais bombas surgirem lá na Vila Belmiro, viu? Ainda tem mais bombas que vão surgir, viu? Pode esperar. Porque não adianta nada. Acertaram um acordo com o Neymar Pai, com a NR Sports, que a empresa que gerencia a carreira de Neymar Júnior. Santos que deve 90 milhões. O próprio conselheiro ontem, na entrevista com a Peixão TV, ele próprio falou. Assistem a entrevista dele. Ele falou que a maior parte da porcentagem do Neymar, que, claro que o Santos explora a imagem do Neymar, a maior porcentagem que era para ir para a empresa do Neymar Pai, da NR Esportes, o Santos não repassou. Isso não pode. E outra, impeachment já contra o Marcelo Teixeira. Não dá, ele não pode ficar mais no clube. Vocês perceberam ontem na entrevista? Vocês perceberam ontem, conversando com o torcedor da torcida jovem lá? Ele enrolou. Achando que o torcedor é besta. Acha que não tá sabendo o que tá acontecendo no clube. Marcelo Teixeira tá achando que está no ano 2000. Não tá mais. Ele esqueceu que hoje a internet está avançada. Hoje as informações correm mais rápido. As informações vazam no clube. A rodo. Impeachment já contra o Marcelo Teixeira, atual gestão. Isso não pode. Se ninguém fizer nada, o Santos vai acabar. Escutem o que eu estou dizendo. O Santos vai acabar. Eu falo com dor no coração, cara, porque eu sou santista. Eu quero o melhor pro Santos. O Santos Futebol Clube. Este clube glorioso que parou uma guerra com o Rei Pelé e bicampeão mundial. Teve o maior jogador de futebol de todos os tempos. O Pelé deve estar triste lá em cima, em outro plano, vendo o que está acontecendo com o clube. O Zito também está triste. Hoje o Santos não tem mais um Zito, um olheiro que enxerga grandes talentos, grandes jogadores que podem fazer com que o Santos volte em seus dias melhores, seus dias de glórias, dias de time vencedor, campeão, Santos protagonista. Santos protagonista, é isso mesmo. Longe disso, tá? De ver o Santos vem ganhar títulos. Quanto essa atual gestão estiver aí, filho, esquece de ver o Santos lá no topo, brigar por títulos, esquece. Não vai acontecer. E não vem que se pau falar, Neymar é o culpado. Não, Neymar é o menos culpado. Ele não colocou a arma na cabeça da diretoria, do presidente, para falar, ou me pagam, ou não sei o que lá, ou vou fazer isso. Não fez isso, cara. Neymar tá com o salário em dia, mas os direitos de imagem eles atrasaram. Até o Matheus Cury, um dos conselheiros que reprovou, disse não, né, a aprovação de contas do Marcelo Teixeira, falou que a maior quantia não repassou para a NR Sports. Isso aí não pode. Tem que repassar. E por isso que a dívida acumulou. E é pior. Ele não está nem aí se a dívida acumular. Quanto mais dívidas acumular, melhor. Aí, caso o Marcelo Teixeira saia, fica para o outro presidente resolver o problema. Para descascar esse abacaxi enorme que vai ter pela frente do próximo presidente, que foi assumir o lugar do Marcelo Pirulo Teixeira, da outra gestão, né, com outro presidente. Como dizia o torcedor santista ilustre Roberto Carlos Bibian, oremos. Oremos, viu? Espero que o Santos não caia para a segunda divisão de novo. Espero. E a situação é preocupante, gente. O futuro do nosso clube depende de você, torcedor, sócios e associados. Você, sócio, não cancele o sócio torcedor. Continue. Você e mais outros sócios e associados do clube e também os torcedores santistas podem fazer a diferença nas eleições e tirar de vez essa atual gestão do poder. Eles têm que sair imediatamente. Se a atual gestão agora não sair, o Santos vai afundar cada vez mais. E o time pode correr riscos de cair de novo para a Série B mais uma vez do Campeonato Brasileiro.
Desculpa, pessoal, meu desabafo. Eu tô muito assim, triste, cara. Muito revoltado com tanta coisa errada que tá acontecendo no clube. E não é de hoje. Há tempos tá acontecendo isso, tá? Muita coisa errada tá acontecendo. Entra gestão, sai gestão. A pequena o Santos sempre. O Santos, longe de ser o Santos brigando por títulos, e sim Santos brigando para não cair. A história, a grandeza do clube não permite isso. Absurdo aprovar essa dívida absurda do Santos Futebol Clube. O conselho, eu não sei o que o conselho tem na cabeça. Olha, mais bombas virão por aí, viu? Não se surpreenda. Bom, pessoal, no próximo vídeo eu falo, falar sobre o jogo contra o Deportivo Cuenca, tá? Amanhã eu trago aqui um pré-jogo para você, falando do jogo entre Deportivo Cuenca e Santos, a estreia do Santos na Copa Sul-Americana, sem Neymar, sem Gabigol e sem o Tomás Rincon, que teve problemas, né, de negócio de visto para entrar lá no Equador, tá? Então ele também é outro desfalque. O Santos que tem problemas, muitos desfalques. Igor Vinícius e Rony voltam e poderão ser as novidades do time na estreia na Copa Sul-Americana amanhã, no Equador. A delegação do Santos já chegou lá no Equador, já estão lá concentrados na altitude de Quito para um jogo de amanhã à noite contra o Deportivo Cuenca, 7 horas da noite, 19 horas no horário de Brasília, tá? Então amanhã eu trago para você o pré-jogo dessa partida e também mais informações do Santos Futebol Clube. Bom, pessoal, vou me despedindo. Até o próximo vídeo. Valeu, galera.